Foi inaugurado nesta quinta-feira, dia 23 de junho de 2011, o sistema tronco alimentador do Zaira, em Mauá, na Grande São Paulo. O objetivo é deixar as operações de transportes coletivos mais racionais e rápidas, também com menos ônibus indo para o centro, causando menos poluição e também menos trânsito, e também com mais ônibus nos bairros com menos intervalos, já que os ônibus do bairro conseguem fazer maior número de viagens. A mesma quantidade de passageiros é transportada para o centro e de forma confortável, já que os veículos são articulados. O sistema é inédito em Mauá, na Grande São Paulo. Como a gente pode ver, esse ônibus aqui desembarcou os outros passageiros que gratuitamente entraram no ônibus de maior porte. O objetivo realmente é deixar o sistema mais inteligente, mais racional e atender com a mesma quantidade de ônibus nos bairros, só que com menos intervalo, a população que mora na região do Zaira, e com menos ônibus, só que com o mesmo conforto, o pessoal do Zaira que vai para o centro de Mauá. Esse é um sistema adotado nas principais capitais brasileiras, também adotado nas principais capitais do mundo. O terminal foi aberto hoje, nessa quinta-feira. A estrutura é nova, a gente vê, por exemplo, a pintura dos abrigos, essa baia onde nós estamos, essa plataforma onde nós estamos, quando as pessoas descem dos bairros, é para as pessoas descerem dos bairros e irem para o centro de Mauá. Nessa outra plataforma, do outro lado, onde está parando esse micro-ônibus, as pessoas descem e seguem para o bairro. No caso, esse modelo aqui, essa linha aqui, é o EGNIS Zaira 1, então ele vai direto para o bairro da onde ele partiu, lá no centro de Mauá. É a única linha de micro-ônibus, por exemplo, que tem ido para o centro de Mauá, na Grande São Paulo. Os passageiros também, os que moram nas proximidades, eles podem passar no sistema chamado pré-embarque. O sistema pré-embarque também agiliza o embarque, a entrada dos passageiros nos ônibus. O que eles fazem? Eles pagam aqui com cartão e dinheiro, cartão pelo validador, dinheiro pelo cobrador, e depois eles vão embarcar já pelas portas laterais do meio do ônibus. Aqui a gente está vendo o movimento inverso. São pessoas que vieram do centro de Mauá no ônibus troncal, que é um ônibus de maior porte. Esse ônibus articulado, ele vem como terminal Zaira no itinerário, que é o terminal troncal. As pessoas descem e os ônibus dos bairros acabam entrando no terminal para embarcar essas pessoas até as suas casas, enfim, até os destinos que elas procuram, que elas pretendem fazer. O pré-embarque agiliza a entrada dos passageiros no ônibus e é um sistema também considerado moderno. O período de adaptação para os passageiros requer aí um pouco de explicação, requer aí um pouco até de paciência para os passageiros assimilarem, porque aqui em Mauá nunca houve um sistema como esse, alimentador. Mas a vantagem principal, ou duas vantagens principais, de acordo com a Prefeitura de Mauá, a Secretaria de Mobilidade Urbana, o secretário Renato Moreira dos Santos, também de acordo com a operadora Leblon Transporte de Passageiros, é o tempo menor nos bairros, o mesmo ônibus consegue fazer maior número de viagens e um trânsito melhor e menos poluição, já que menos ônibus vão para o centro, já que não há sentido de vários veículos irem para o mesmo destino praticamente vazios. Os motoristas já estão orientados, inclusive, a informar os passageiros e também a trabalhar nesse novo sistema. Essa aqui é a entrada do terminal central, aliás, do terminal do Zaira
em Mauá, a entrada por onde os ônibus vêm no sentido centro. Os ônibus do bairro ou o alimentador, eles vêm no sentido do centro de Mauá. Há também, durante o meio da semana, em horários de pico, hoje é feriado, mas em horários de pico, haverá a linha Expresso, que ela funciona das 5 horas da manhã às 9 horas da manhã e das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite. O objetivo também é deixar as viagens mais rápidas. Por quê? Porque com o sistema de linha expressa, o ônibus ele sai desse terminal e, sem parar em pontos, vai parar somente no terminal central de Mauá. Vale ressaltar que as linhas intermunicipais, como é o caso desse ônibus que a gente está vendo agora, elas não entram nesse terminal. Elas seguem o trajeto normal delas, como a gente percebe, pelo lado externo do terminal. Afinal, esse terminal é de um sistema municipal. A linha Zaira 4, ela entra no terminal central de Mauá todos os dias, e no terminal do Zaira, esse terminal que tem sido aberto hoje, ela entra nos domingos, feriados, sábado e também fora do horário de pico. No horário de pico, as pessoas elas podem optar pelo terminal do Zaira na linha troncal. Então a gente percebe que a oferta de veículos também acaba aumentando quando o ônibus Zaira 4 entra. Por quê? Porque é um ônibus também do tipo troncal, é um ônibus articulado de grande porte, que acaba servindo o bairro aqui e o terminal aqui na região do Zaira. Veja o que a gente percebe agora. São ônibus de médio porte, chamados micrões, que agora eles vão embarcar os passageiros que estavam esperando e que vão para os bairros, conforme a gente pode acompanhar. As pessoas então descem do ônibus troncal e embarcam no ônibus que é o alimentador, que no caso é um veículo do tipo micrão. A racionalização no sistema de transportes coletivos tem sido uma das grandes buscas dos operadores e dos gerenciadores. Para quê? Para diminuir custos e aumentar a oferta do transporte sem aumentar o prejuízo do transporte em relação ao trânsito. A gente percebe aqui no terminal, por exemplo, o ônibus da linha troncal, ele, em alguns momentos, para compatibilizar com os horários dos ônibus alimentadores, eles acabam esperando um pouco os alimentadores. A gente pode ver novamente esse processo que vai acontecer, o que normalmente acontece, que é muito simples, é prático. Por exemplo, esse ônibus já fez várias viagens no bairro, então os passageiros eles desembarcam no ônibus da linha alimentadora. Eles são trazidos do bairro até o terminal central, aliás, até o terminal do Zaira, no bairro aqui em Mauá, na Grande São Paulo. As pessoas então são colocadas, são desembarcadas, todas com tranquilidade, e depois elas são orientadas. Existem funcionários da empresa Leblon que orientam os passageiros a entrarem nos ônibus que vão para a região central. Ônibus de maior porte, a gente percebe, por exemplo, que há lugares, há vagas disponíveis, ou seja, são menos ônibus oferecendo com o mesmo conforto para o passageiro de Mauá
o transporte coletivo. A gente percebe aqui, veículo de grande porte, veículo grande, articulado, que presta esse serviço troncal. A partir do momento, e essa é uma das vantagens, segundo a lógica do sistema tronco alimentador, a partir do momento que o ônibus de menor porte, o ônibus que serve o bairro, ele acaba desembarcando os passageiros locais, ele já se prepara para partir para o bairro e fazer mais uma viagem. É um tempo ganho. Por quê? Porque esse ônibus aqui, esse micro-ônibus aqui, ele poderia ir até o centro, voltar, e um outro ônibus ir também até o centro e voltar, e os dois têm a máxima ocupação, sem a lotação excessiva, claro, né? Mas não, esse ônibus faz mais viagens para o bairro, e o outro troncal, o outro de maior porte, vai para o centro. Todas as principais capitais do país já adotam o sistema tronco alimentador, que é considerado um dos sistemas racionais e mais inteligentes de operação de transportes coletivo, conforme a gente pode perceber em algumas capitais. É importante destacar que no terminal do Zaira, apenas veículos da empresa Leblon podem operar. A gente percebe, por exemplo, que veículos da outra linha, a linha Boa Vista, que é a linha municipal da aviação Cidade de Mauá, é bom para quem é passageiro dessa linha, eles não entram no terminal. Quem utiliza o Boa Vista não consegue o sistema tronco alimentador, conforme a gente pode perceber aqui. Então, é uma vantagem, segundo os especialistas em transportes coletivos. A linha Boa Vista, ela passa, na verdade, como a gente percebe agora, ela passa no redor do terminal central de Mauá. Aliás, no terminal alimentador do Zaira, a gente tem o costume, a gente tem o costume de falar terminal central de Mauá, mas na verdade estamos no terminal alimentador do Zaira, na Grande São Paulo. De Mauá, na região metropolitana de São Paulo, Adamo Bazani.